Fala galera, bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa capacitação de Git e GitHub. E hoje a gente vai falar um pouco sobre resolução de conflitos. O que são os conflitos do Git? Como é que a gente resolve eles, né? Vamos pegar o seguinte cenário. A gente está desenvolvendo uma aplicação que tem uma tela de login. E antes dessa tela de login ela ser implementada, vocês estão vendo aqui que ela está incompleta, foi desenvolvido um header, um cabeçalho. O cabeçalho ele foi aplicado a todas as páginas, sem exceção da nossa aplicação. E se vocês perceberem, aqui na tela de login só tem um cabeçalho e não tem mais nada. Só que em algum momento, essa tela de login ela foi desenvolvida, né? Foi criada uma feature e foi desenvolvido o formulário de login aqui. Perceba que nessa nova tela não tem um cabeçalho, porque já que você não está logado na página, você não tem por que navegar na página, né? Então ele foi removido dessa tela. Só que antes disso ser feito, foi passada uma tarefa, uma demanda do cliente para alterar esse cabeçalho e incluir mais um botão. Esse botãozinho vermelho aqui que a gente está vendo, que seria para entrar no perfil do usuário, por exemplo. E aí, quando isso for, é, quando essas tarefas forem concluídas, isso vai ter que ser feito merge na develop. Mas como tem uma alteração aqui no header e aqui na feature de login não tem mais o header, o que o Git vai escolher? Ele vai escolher a versão sem o formulário de login, com o formulário de login, vai manter o header, vai tirar o header. O que ele vai fazer? A resposta é, ele não vai fazer nada. Ele vai te perguntar o que você quer fazer. E aí a gente entra, que a gente resolve o conflito manualmente. Vamos dar uma olhada em como é que isso fica num fluxo de branches. Aqui embaixo eu simulei o mesmo cenário lá de cima. Então esse primeiro commit aqui é o nosso commit inicial, que seria a tela a tela incompleta, essa tela aqui. E a partir dela foi desenvolvida as duas funcionalidades, né? Uma branch criada para o header e uma branch criada para o login. Beleza? Aí foi desenvolvido, né, as funcionalidades, um commit, dois commits, e aqui no caso de baixo três commits. Em algum momento isso vai ser juntado na develop. Vocês estão vendo aqui a setinha. Primeiro foi feito o merge do header novo. Ele foi colocado aqui. E depois que a tela de login foi terminada, ele foi e fez o merge aqui na develop. Só que antes dele conseguir fazer isso, ele teve um problema. Esse merge aqui, ele foi negado. E o que apareceu aqui? O Git perguntou para ele: você quer manter a versão develop ou quer manter a versão feature login? Porque as duas é, são duas versões diferentes, né? Elas vão entrar em conflito. Se você alterou a mesma linha nos dois códigos, no caso aqui o header, que na feature de login ela foi retirada e aquela foi alterada, o Git não vai saber o que ele vai fazer. Então ele vai te perguntar. E aí, depois que ele te faz essa pergunta, você vai escolher qual versão você quer manter. Se é develop, se é feature login, ou se é uma combinação das duas. Isso daqui não importa em qual ordem foi feita o commit, o merge no caso, né? Se o header fez o merge antes da login ou se o login fez o merge antes da header, não faz nenhuma diferença. O GitHub ainda vai ficar confuso, porque são duas versões diferentes que estão entrando em conflito. A gente vai ver como é que resolve isso lá no VS Code e também no GitHub. São duas formas diferentes. E vamos lá. Aqui no GitHub, trazendo para o nosso cenário que a gente estava trabalhando antes, a gente ainda tem o issue que é para uma melhoria da introdução. E aqui no caso, foi feito no comentário que seria legal adicionar o nome dos autores na introdução. Vamos simular então, dizendo que teve dois desenvolvedores que por erro de comunicação pegaram essa tarefa ao mesmo tempo. Então, o primeiro desenvolvedor foi lá e fez isso daqui. Essa é a introdução da nossa história. Eu vou criar aqui uma branch nova, git checkout -b feature autores na intro. Beleza? Criou a branch. Agora aqui a gente vai fazer a nossa alteração.
autores, né? Atualizamos. Beleza. E vamos adicionar isso aqui. Fazer o commit. Autores na introdução. E fazer um push. Temos o origin feature autores na intro. Beleza, agora isso está lá no nosso GitHub. Vamos lá dar uma olhada. Agora, para simular o outro desenvolvedor, para não ter que ficar trocando de conta aqui, eu vou fazer o commit direto pelo GitHub aqui na Develop. Então, estou aqui na minha segunda conta. Vou abrir aqui o nosso arquivo, história.md. Percebam que a gente está na branch Develop aqui, né? E está na versão anterior ainda. Então, vamos editar ela aqui. Vamos colocar praticamente a mesma coisa, só que aqui a gente vai colocar um nome diferente. Thales Alves Byron. Beleza? Aqui no GitHub dá pra gente commitar direto, né? Então vamos commitar aqui. Commit. Beleza, tá aqui a nossa alteração. E agora, como a gente tem a nossa branch nova, vou trocar de conta. Aqui na minha conta principal, já tá falando aqui que a gente teve pushes recentes. Então vamos fazer um pull request. Escolhendo aqui a base como a develop. E vocês já percebam que deu conflito, né? Ele está falando que não consegue fazer o merge automaticamente. Mas a gente ainda pode fazer o pull request. Então vamos fazer aqui. Vamos adicionar minha conta secundária de revisor. Aquele padrão, né? Beleza. Vamos criar o pull request. E aqui ele vai falar, ó. Essa branch tem conflitos que devem ser resolvidos. A gente pode usar o editor web para resolver isso daqui direto pelo GitHub. Deixa eu mostrar para vocês. Vou clicar aqui em Resolve Conflicts. E ele vai ficar nesse formato aqui, ó. Ele vai pegar as duas versões, né? Vocês percebam que ele está dividido por um igual. Esse igual a igual aqui, ele divide as duas versões. A parte de cima é a que está na feature, autores na intro. Vocês podem ver que está escrito só Thales Alves. E a de baixo aqui é a parte que está na develop. Está escrito Thales Alves Byron. E a única coisa que você tem que fazer é escolher qual versão você quer, uma combinação das duas, né? E apagar a outra parte. Então eu vou apagar essa parte aqui que está na develop. E essa parte aqui que está só para marcar. Pronto. Vou apagar essa linha a mais aqui também. Seria isso a nossa alteração. Eu poderia só marcar aqui como resolvido e fazer um novo commit para poder marcar essa alteração. E seria a forma de fazer isso no GitHub. Só que o GitHub ele é meio limitado em funcionalidade mesmo de resolver conflito. Aqui a gente só tem um arquivo, né, no nosso repositório. E ele estava com um conflito simples. Mas se tiverem muitos conflitos em muitos arquivos diferentes, isso pode ficar um pouco confuso de você resolver por esse editor aqui. E também tem algumas vezes que o GitHub bloqueia. Ele fala que os conflitos são muito complexos para resolver pelo editor web e pede para você resolver localmente. Então, vamos ver como é que a gente resolve isso localmente pelo VS Code. Aqui no VS Code, como é que a gente vai resolver? A primeira coisa a se fazer é atualizar o seu repositório local em relação ao remoto. Lembre sempre de fazer isso, que é uma boa estratégia para evitar conflito também. Para você não pegar versões antigas do seu código, né? E acabar trabalhando em cima daquilo. E isso dá conflito depois. Então sempre faça um git pull. Primeira coisa que a gente vai fazer então, git pull. Vamos trocar para develop. Git pull. Beleza, veio as alterações lá. E agora, o que a gente tem que fazer é fazer um merge localmente. E preparar isso para ir para develop. O que seria preparar? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos voltar no nosso diagrama lá. Aqui no nosso diagrama, o que vai acontecer é mais ou menos isso daqui. Vou apagar algumas coisas. E aqui, ao invés da gente fazer o merge da feature na develop, a gente vai pegar a develop
vai fazer o merge aqui. Isso daqui vai gerar um novo commit. Esse novo commit, ele vai ter vai ser o conflito resolvido. Então, o que a gente vai fazer nesse commit aqui, nessa branch de login, é pegar as duas versões, juntar em um commit só, para poder resolver isso. E depois a gente manda isso de volta para develop, que aí já seria a nossa versão corrigida. Porque esse aqui fica mais fácil. E aí seria a nossa versão corrigida aqui. Beleza? Então vamos lá no VS Code fazer isso. Como a gente vai fazer o merge na feature, então a gente primeiro troca para feature. Vou limpar o terminal. E vou fazer o merge da develop. Beleza? Aí ele vai avisar pra gente que tem um conflito, né? E já vai fazer a mesma coisa que ele fez lá no GitHub. Ele vai marcar pra gente, só que de um jeito um pouquinho mais organizado. Aqui você pode apagar manualmente, igual a gente fez lá. Ou pode clicar nos botões que ele tem aqui no próprio VS Code, que já tem uma extensão que ajuda a gente a fazer isso. Você pode aceitar a current change. Current change é a branch que você está, no caso aqui é a nossa branch feature. Ou pode aceitar a incoming change, que no nosso caso é develop, né? As alterações vieram da develop para a gente fazer o merge nessa feature. Então você pode clicar em qualquer uma das duas aqui. Por exemplo, current change ele faz isso daqui. Incoming change ele faz essa. Ou você pode aceitar ambas as mudanças, né? Aqui. Ele vai juntar as duas. Ou você pode apagar isso aqui e fazer manualmente do jeito que você quiser. Outra opção é usar o Merge Editor, que aqui, se eu fechar o terminal, ele tem 3 quadros pra gente. O primeiro quadro, ele fala da branch que ele chama de incoming, né? No caso, develop. E no outro quadro aqui da direita, ele mostra a branch atual, a current. Você pode clicar nos botões aqui, igual eu falei. E aqui embaixo, essa tela aqui de baixo é o resultado das alterações. Então qualquer alteração que você escolher entre essas duas aqui, ele vai mostrar aqui embaixo. Mas não vamos usar isso, vamos fazer manualmente, que fica um pouquinho mais livre pra gente alterar. Então, vamos lá. Aqui a gente vai escolher a branch que está atual, né? A branch atual aqui. Então vamos pegar essa parte aqui de baixo, apagar. Vamos apagar essa linha aqui também. Beleza, só isso aqui já resolveria o conflito, mas a gente tem que falar que a gente resolveu o conflito por GitHub, né? Fazer um novo commit. Então a gente adiciona, dá um git commit -m conflito resolve. Estou digitando em inglês já. Conflito resolvido. Boa. Foi feito um commit aqui, né? Que foi resolvido o conflito. Agora a gente pode fazer o git push. E agora a gente pode voltar lá no GitHub para ver o nosso pull request. Então vamos lá. Vamos sair disso daqui. Entrar no nosso pull request. E se vocês perceberem, tá aqui o commit do conflito resolvido. E ele liberou a gente para fazer o merge. Que não há mais conflitos, o merge pode ser feito automaticamente. Fazendo o merge da pull request. Confirma. Deleta essa branch que a gente não vai usar mais. Vamos lá no VS Code. Trocar para develop. Que estava com a nossa versão antiga. A gente fazer um git pull. Tá aí a alteração que a gente pegou da outra branch. Beleza? Só se lembrem de apagar as branches que vocês não estão usando, né? Um git branch -d feature, authors na intro. Prontinho. Esse é o básico da resolução de conflitos. Isso daqui foi só uma linha em um arquivo. Quando tiverem muitos arquivos e tiverem dando muitos conflitos,
Isso aqui vai ser um pouco mais complicado. Então, o ideal é que vocês se comuniquem bem o que vocês estão fazendo com o seu time. Não esqueçam de dar git pull para vocês terem sempre a versão mais atualizada do seu código. E essas são algumas medidas que vocês podem fazer para não ter esse trabalho todo de ter que resolver conflitos. Mas se tiver que resolver, não é algo tão complicado assim, só é chato. Então, acho que o básico era isso, pra gente ter uma noção geral de como é que vai funcionar. E até a próxima, galera. Era isso. Finalizamos por aqui.